Bom dia, gente. A paz do Senhor para todos. Aqui é o presbítero Walt, mais uma vez, nessa manhã. Quero te convidar para junto nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelos dias que Ele tem nos dado, pelas horas, pelos minutos, pelos segundos, e por mais esse milagre desse dia que nós amanhecemos hoje. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, e pedir a Ele misericórdia sobre a humanidade. Nós sabemos que as coisas estão andando para uma dimensão a qual, se não for a mão de Deus para nos proteger, a coisa vai ficar complicada. Se não for a mão dele para nos proteger, as coisas vão ficar mais complicadas do que o que está. Quero dizer para vocês que cada dia vai se agravando mais, vai ficando mais difícil para se chegar e para continuar firme espiritualmente. Porque cada dia a corrupção vai aumentando, porque existe algo dentro de nós que, se nós não pedir misericórdia a Deus, isso vai despertar dentro de nós e vai nos afastar de Deus. Como assim, presbítero? Existe algo chamado ganância. Que quanto mais você tem, mais você quer. Existe outro algo também, que é algo que tem destruído as pessoas, é a arrogância. Ganância, arrogância, isso tem despertado nas pessoas algo em que Deus abomina. Mas o que é que o senhor quer dizer com isso, presbítero Walter? Porque as pessoas, a maioria dos seres humanos, não é a minoria, é a maioria, para se dar bem, não quer saber se está pisando, se está machucando, se está morrendo alguém. Quer saber que naquele momento, para ele, está bom. E os outros que, como diz, se virem. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus, ele veio para nos dar sabedoria e para nos ajudar a sair desse problema que se chama ganância e egoísmo.
ganância e o egoísmo. Para se dar bem, não importa quem vai machucar, não importa quem vai se ferir. O que importa é que está satisfazendo aquela pessoa. E o que me chama a atenção é que se você for falar a verdade sobre isso, você é criticado. Ninguém dá valor ao que você está falando. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui para agradar ou para desagradar. Eu estou aqui para falar a verdade. É a verdade. Me chama a atenção, aqui no livro de Mateus, uma parte que eu estava olhando agora, e me chama a atenção, é Jesus Cristo, a maneira que Jesus Cristo fala com os seus discípulos. O povo tem Jesus assim como Jesus era calmo, paciente, bonzinho, indefeso, né? Mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Como ele é o Todo-Poderoso? Se é Deus o Todo-Poderoso. Você não vai entender se você não ler a palavra de Deus. Se for começar a ler desde o livro de Gênesis, aí você vai entendendo. Tem uma parte na Bíblia aqui que Jesus fala para Tomé: eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, Jesus Cristo, ele aqui nesse versículo que eu vou citar para vocês, o texto em cima diz assim: a cura de um lunático. Isso me chama muita atenção, esse versículo. Aliás, toda a Bíblia me chama a atenção. Para a minha vida, para me policiar, eu mesmo me policiar. Você quer viver bem? Você quer viver, ser um homem tranquilo, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir? Então viva através da palavra de Deus, que você não vai ter embaraço. Aquilo que vem para te embaraçar, para te tirar de cena, você vai na palavra de Deus, lê, e pela autoridade de Deus você repreende aquele mal. Mas para isso, você tem que esquecer e deixar de lado o egoísmo, a avareza, e também parar de só pensar em você. Comece a fazer algo diferente, da qual Jesus Cristo fala na sua palavra, diz: o meu mandamento é este. Qual é o mandamento do Senhor? Qual é
o maior mistério para se chegar até a Deus? Você sabe me responder qual é o maior mistério para se chegar até a Deus? Essa parte, se você for observar, a hipocrisia dos dias de hoje, as mentiras dos dias de hoje. E não é em outro meio, é no nosso meio evangélico, no nosso meio que diz que são cristãos. Eu não sou cristão, nem sou evangélico. E o que é que você é, presbítero? Soldado do Altíssimo. Eu sou um soldado do Altíssimo. Não sirvo a ministério, eu sirvo ao mistério. Eu não sou seguidor de religião, sou seguidor de Jesus. Não brigo por ministério, eu brigo pelo mistério. Ministério é coisa inventada do homem, coisa criada pelo homem. Mas o mistério é de Deus. Aleluia! O mistério é de Deus, é do Altíssimo. E se tu tem um mistério na tua vida, é entre ti e Deus. Teu particular, é um mistério. Entra no teu quarto, fecha a porta, ali está o mistério. É entre tu e o Altíssimo. É entre você, Tupã, Deus, Tupã, Yahvé. Deus, ele nos dá o que nós necessitamos através da sua fé e da minha fé. Deus, ele não faz nada. Se você não tiver fé, não acontece. Você fala só por falar, não acontece. Então eu não sou, não faço parte de nenhuma religião. Eu faço parte do mistério. Mistério de Deus. Sou um soldado de Cristo. Seguidor de Cristo. Soldado de Jesus. Faço parte do ide e pregai. Esse é o meu ministério. Não faço parte de religião, não sou religioso. Nem tudo é pecado. Nem tudo é lícito. Você tem que perceber o que é lícito e o que não é. O que é certo e o que é errado. Você sabe o que é. Não adianta você pregar e não viver o que prega. Falar e não viver o que fala. Prometer e não poder cumprir. É o que se tem hoje. Você volte a repetir novamente. Os barões da fé fizeram uma lavagem cerebral nas pessoas e tem que ser aquilo que eles ditam.
Por isso que eu digo para você, não seja religioso, seja corajoso, bata no peito e fala, eu sou um soldado de Cristo, faço parte do ID. Para você ser salvo, não precisa você estar seguindo religião. Para você ser salvo, não precisa você estar 24 horas seguindo religião. Você tem que estar 24 horas com a sua mente ligada nas coisas de Deus, como está escrito lá no livro dos Salmos, primeiro capítulo do livro dos Salmos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Qual é a lei do Senhor? O que foi que Jesus deixou como lei? Que foi? É o que mais o povo prega. Sabe o que é? É o amor. Prega, mas não vive. Prega, mas não vive. Pregar o evangelho é a coisa mais fácil do mundo. Mas o difícil é viver o evangelho. Quantas pessoas você está vendo na rua agora? Durante a semana, durante o mês, você vê esses grandes pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os irmãos, a irmandade, que nem diz o outro. Que se for pelas ruas, todos saíssem para ganhar alma, todos saíssem para ganhar alma. Não sai, não prega, porque eles acham melhor ficar pregando dentro das próprias congregações uns para os outros, olhando o defeito de A, de B e de C, e levando dinheiro para os barões da fé. Se não levar, se tu não levar teu dízimo, o devorador vai entrar na tua casa. O demônio vai entrar na tua casa, vai destruir tua casa. Vai devorar todo o teu patrimônio. Sabe por quê? Porque quem tem o demônio na mão é eles. Eles ordenam, diz, vai lá, demônio, na casa daquele camarada ali, devora tudo. Eles é quem tem o demônio na mão. Tem não, ninguém tem. Quem tem é Deus. Agora Deus tem sim, ele debaixo dos pés dele. A Bíblia diz assim, e disse-lhe de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pronto. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, aí é com Deus. E quem não é batizado, aí é com Deus. Porque não deu tempo de Dimas se batizar, deu tempo. Deu tempo. Mas a misericórdia de Deus é um mistério. É isso que eu vivo. É o mistério, não é ministério, é o mistério de Deus. Amém? Eu quero trazer para você aquilo que eu falei. Jesus Cristo estava em um lugar e chegou um homem
aproximando-se de Jesus, como diz aqui na leitura. E quando chegou a multidão, aproximou-se-lhes um homem, e pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Aí o 16 diz: E eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Olha, esse homem, eu creio que esse homem sofreu muito procurando alguém que curasse o seu filho, que tirasse aquele mal daquele jovem, que hoje, desde a época, né, que existia esse mal, hoje, nos dias de hoje, tem até nome, né? Até nome tem. Essas pessoas que caem no chão e fica ali. Eu trabalhei com um jovem que ele, se tivesse água, ele caía dentro d'água, se tivesse fogo, ele caía no fogo. O lunático, na época que esse homem tinha esse jovem, é o que são epiléticos hoje, epilepsia. Sofre de epilepsia. Antigamente não tinha esse nome, era lunático, mas com a ciência vai se multiplicando e vão encontrando outras formas de falar. E esse homem, ele já tinha levado o seu filho para vários lugares, levou para os discípulos não curá-lo, não curaram. É isso que me chama a atenção, é que muitas das vezes tem pregador que diz assim, não, mas eu já vi homens estudiosos, teólogos, homens preparados, e dizer, não, mas ele não curou, sabe por quê, irmãos? Ele não foi batendo no peito. Sabe por quê, irmão? Ele não curou? Porque era para Jesus curar. É mentira dele. Não era para Jesus curar. Não era para Jesus curar. Era para os discípulos resolver. Porque lá, Jesus deu. Jesus, antes de subir ao céu, ele deu essa missão para nós, para os discípulos da época, que hoje se transforma para nós. Foi transferida para nós. Que dizemos que somos soldados, que somos cristãos, que somos evangélicos. Então, está em nós. Não está acontecendo hoje, sabe por quê? A falha é nós. Nós somos falhos, cheios de defeito. Em vez de nos preocupar com a fé e com o mistério, nós estamos nos preocupando com dinheiro, com casa, com carro, com boa vida. Muitos agora brigando por causa de política. Pensando que os políticos vão resolver os problemas do país, não vai. Não vai. Vai agora que nem esse dos Estados Unidos. Por votar nele dizendo que resolveu os problemas dos Estados Unidos. Vai ver daqui uns dias, o que é que vai se tornar os Estados Unidos. Vai se tornar um alvo de ira da maioria dos países, vão se irar contra ele. Sabe por quê? Porque esse camarada que ganhou, ele coloca o nome de Deus, o nome de Jesus, no meio para ser recebido e apoiado por alguns que não entendem que a ganância destrói a fé do homem. Fica a ganância e a fé brigando. Se você não tiver cuidado, a ganância derruba a fé.
e o propósito. Tem pessoas que, porque estuda, aí só quem entende é eles. Mas aqui, essa palavra está nos ensinando. Aqui, ó. Ele disse, eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curar o meu filho. Ele falou para Jesus. Esse homem falou para Jesus isso aí. E eu trouxe ele aos teus discípulos. Jesus, olha o que Jesus responde para mim, para você e para todos os evangélicos e cristãos da face da terra, viu? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam nesses pregadores? Vou fazer uma pergunta e vou deixar bem claro. Dentro da congregação que você congrega, vamos dizer que tenha 1.000 membros, ou 100, ou 200, ou 50, ou 20. Aí eu sou pregador. Tu não me conhece, nem eu te conheço, mas Jesus conhece. Aí eu chego lá, começo a pregar, aí começo a me emocionar, me alterar, aí digo, agora eu vou impactar a igreja. Eu digo, gente, meus irmãos, meus amados irmãos, eu estou vendo um anjo agora dentro da igreja, o anjo está seguindo, o anjo está passeando, o anjo está caminhando, o anjo está trazendo, o anjo está fazendo, ninguém está sentindo nada. Aí com um pouco começa a zoada dentro da congregação. E glória para cá, e glória para lá, e aleluia, e começa pinote, pula. Mas ninguém diz que está vendo o anjo também, só aquele pregador que está vendo o anjo. Quer dizer que os outros tudo então cego. Vocês já perceberam isso? Mas como, presbítero? Só quem está vendo o anjo é ele. Os outros tudo então cego. Ele é o único ali que está sendo abençoado, que está vendo o anjo. Mas diferente do profeta, o profeta disse o quê? Senhor, abra os olhos desse mancebo para que ele veja o tanto de anjo que tem o grande exército. E abriu os olhos dele e ele viu. Mas ali, ele diz, eu estou vendo um anjo dentro da congregação, ninguém abre o olho, porque ninguém está vendo, está todo mundo cego. Só quem está com os olhos abertos é ele, gente. Gente, isso é uma mentira. Como um presbítero? Ninguém vê anjo assim. Ninguém vê anjo. Ninguém vê Deus. Diz a palavra que quem via Deus morria. Quem via um anjo ou desmaiava ou caía de joelho. Ou ficava mudo. Vocês estão me entendendo? Não acreditem nessas coisas, gente. Não acredite. Quantas pessoas de cadeira de roda tem na tua igreja? Quantas pessoas mudas tem na tua igreja? Quantas pessoas estão hospitalizadas que são da tua igreja? Quantos paralíticos? Quantas pessoas que têm as mãos encolhidas, que são cegos, surdos, tem na tua congregação? E por que eles não vê? Por que eles não enxergam? Por que eles não são curados? Por que não está acontecendo milagre? Por que não está acontecendo essas coisas? Eu vou ler aqui para você. Sabe por quê? A resposta está aqui, ó. Ó. Ele disse assim: eu trouxe aos teus discípulos
e eles não puderam curá-lo. Você que prega, que bate no peito, que diz, não curou porque era para Jesus curar. Não, senhor. Eu ainda vou trazer essa resposta para vocês. Ó. Jesus diz assim, ó. Pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. E diz aqui, ó, em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas. E se beber alguma, e pegarão na serpente. E se beberes alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Está acontecendo? Está havendo? Por quê? E diz mais, ó. Diz. Ora, é aqui na frente que diz. E fala mais. E diz, estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome. Em meu nome. Ó, estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios. No outro diz, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não está acontecendo. Aí eu pergunto, por quê? Falar, às vezes eu falo para as pessoas assim, ó, pregar o evangelho, não é difícil pregar o evangelho. Pregar o evangelho, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Porém, eu não sou um pregador. Eu não sou um pregador famoso. Eu não sou um pregadorzão. Porque eu não sei ler. Eu não estudei. Quer dizer, eu não estudei. O Senhor me aprendeu eu fazendo o curso de joelhogia. É o curso que eu faço, é joelhogia. Mas o que eu quero trazer para vocês é assim. A resposta para esses homens que pregam a palavra, mas não prega a verdade. Eles não pregam a verdade. Eles pregam coisas que eles criam, que é para aumentar o ego de fulano, de cicrano, ou tentar fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Mas o correto é esse, ó. Jesus chamou, sabe o quê? Jesus chamou os discípulos de incrédulo. Não só os discípulos, a geração. Sabe por quê? Nós não conseguiremos fazer nada disso. Eu falo nós, eu não vou sair do meio, não. Sabe por que nós não conseguimos? Por causa da nossa pequena fé e nossa incredulidade. Está escrito aqui, ó, Jesus respondendo, disse-lhe, olha o que é que Jesus diz.
Ó geração incrédula e perversa. Você quer perversidade maior do que essa? Ó geração incrédula e perversa. Capítulo 17, versículo 17 de Mateus. Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-nos aqui. Quer dizer, Jesus chamou a geração daquela época, e os discípulos, incluindo tudo, discípulo tudo, não foi? Ele disse só a geração. Ele não disse assim, tirando meus discípulos, o resto que fica é geração incrédula e perversa. Foi assim que ele disse? Não, ele disse só geração incrédula e perversa. E depois disso, Jesus o repreendeu, o demônio que estava naquele jovem. O jovem ficou sarado. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, diziam: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí a resposta está aqui, ó. Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirá a este monte: passa-te daqui para ali, para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus está falando, fazendo uma parábola. Não é que você vai chegar e dizer a uma serra, um monte bem grande, ou uma cidade, passa daqui para aquele outro lado da cidade. Não. Ele está falando das coisas espirituais, que são diferentes das coisas materiais. As coisas materiais são coisas palpáveis. E as espirituais é coisa que você sente dentro do coração. Mas quando os discípulos se aproximaram de Jesus, Jesus disse a eles que eles não podia expulsar isso, aquele demônio, aquele mal, fazer com que aquele jovem fosse curado, porque ele não tinha a fé suficiente. E hoje é o que está acontecendo no meio de nós. A nossa fé ainda é menor do que um grão de mostarda. Muitos pregam aquilo que não deve. Mais estas coisas, mais esta castra de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Está faltando no meio de nós orar, jejuar e consagrar a nossa vida. E demonstrar o nosso amor. Não é nós mostrar, é o povo ver em nós que nós somos pessoas diferentes. Mas isso aí, gente, você não vê essas pregações mais dentro das igrejas. Você só vê pregação de prosperidade. Você não vê pregação de amor, pregação de fazer o bem, pregação de ajudar, pregação dessas coisas, não.
Você não vê mais os pastores abrindo a boca e dizer que aquele que morrer sem Cristo não tem salvação. Você não vê pregando que nós temos que vigiar. Você não vê, você só vê pregando, sabe o quê? Prosperidade. Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Eu sei que pode ser que você diga, mas esse presbítero, ele conversa. Mas eu quero dizer para você, gente, que me perdoe que eu não sei ler muito. Então, as coisas que eu trago para vocês, primeiro eu orar a Deus, para Ele. Mas uma coisa eu digo a vocês: a chave que abre a porta do céu, a chave que abre a porta do céu, sabe o que é? É o amor. É o amor. Quem ama, cuida. O amor é zeloso. Sabe por que às vezes a gente caímos com algum problema de saúde? Você pode até ignorar o que eu vou dizer. Você que tem seu filho, quando seu filho faz alguma coisa que não lhe agrada, você não quer dar um croque nele, um cascudo, que nem dizia antigamente nossos pais. Quer dar uma chinelada, uma lapada. Você que é humano, nós não queremos dar uma lapada e muitas das vezes damos. Então, mesmo assim, é Deus zelando por mim e por você. É assim. Então, Jesus, Ele nos dá essa. E outra coisa que me chama a atenção, antes de terminar, é aqui, ó. Jesus falando assim, ó: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também faz as obras que eu faço e as fará maior do que essa, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. E o 13 diz: e tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então Jesus, Ele está nos dando aqui um aval de poder. É de poder. Mas por que não está acontecendo isso? Sabe por quê? Porque está faltando a gente obedecer o que Ele nos ordena. Quando Ele diz: um novo mandamento vos dou, ou o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí depois diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Está faltando isso aí nas igrejas, o amor. Eu estava fazendo parte de um ministério aí, visitando. Depois resolvi não ir mais, porque eu vejo que não é certo você estar num lugar em que você está vendo que estão errado e você no meio deles. Então eu me afastei. Mas sabe quantas pessoas veio aqui saber por que eu me afastei?
sabe? Eu também não sei. Saber porque eu me afastei, se eu já estou melhor da enfermidade que tinha na perna. Eu digo tinha porque já está sarando. Está quase sarado, graças a Deus. Mas todas essas coisas eu agradeço a Deus. E aqui está falando, irmão. Eu quero só perguntar por que não está acontecendo no dia de hoje. Sabe por quê? Porque agora, nos dias que nós vivemos, se transformou numa firma. As congregações, os ministérios se transformaram em fábrica de fazer dinheiro. É uma firma agora. Os pastores, milionários, riquíssimos, formaram uma firma. Agora, os pregadores só pregam por dinheiro, muito dinheiro. Por isso que as coisas estão acontecendo rápido demais. Sabe por quê? Na verdade, irmão, nós esquecemos do nosso Criador. Estou tirando. Quer ser. Não, nós não somos santos, não. Nós somos pecadores terríveis. Mas eu quero dizer a você: ainda há esperança. A esperança está em Cristo Jesus. Um novo amanhecer, um novo dia. Eu tenho essa esperança. Vivo hoje como que fosse o último, mas com um pouco de esperança para que, se Ele me der mais um dia, seja melhor do que o de hoje. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham entendido um pouco do que esse matuto falou. Deus abençoe vocês. Que o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com vocês e guie vocês. Amém? E Deus abençoe. Até o próximo vídeo.